E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês. E nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito da relação entre o metro cúbico e o litro, entre o decímetro cúbico e o litro, e a relação entre o centímetro cúbico e o litro. Então, eu queria que vocês pegassem todo o material de vocês, lápis, caneta, borracha, papel, e colocassem aí tudo de prontidão para a gente iniciar a nossa aula. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Bem, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Olha só. Nós vamos aprender a reconhecer a relação entre o litro e o metro cúbico para resolver alguns problemas. Nós vamos aprender a reconhecer que o volume de um cubo de 10 centímetros de aresta, ele corresponde à capacidade de 1 litro. E nós vamos utilizar a relação entre o litro e o mililitro para medir capacidades e resolver problemas. Bem, pessoal, aqui a gente vai relembrar algumas unidades de medida de volume, que no caso, a unidade de medida de volume padrão é o metro cúbico. Nós observamos aqui alguns submúltiplos e alguns múltiplos do metro cúbico, que no caso, submúltiplos são o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. No caso dos múltiplos, nós temos aqui o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Se a gente quiser fazer uma conversão de unidades, nesse caso aqui, cada casa correspondente ao ser transformada vai ter que ou multiplicar por 1000 ou dividir por 1000, depende da situação. Se nós saímos de uma unidade maior para uma unidade menor, é claro que a gente vai ter que observar que essa unidade menor será representada multiplicando o valor que está na unidade maior por 1000, por 1 milhão ou por 1 bilhão. A gente vai ter que observar essa relação. Já no caso de uma unidade que será convertida, que será menor, para uma unidade maior, a gente vai ter que pegar esse determinado valor de uma unidade menor, que poderia ser o metro cúbico sendo transformado para o decâmetro cúbico, e a gente teria que fazer o quê? Efetuar uma divisão por 1000. Se fosse de metro cúbico para hectômetro, a gente teria que fazer o quê? Uma divisão por 1 milhão. E assim sucessivamente. Observe, toda vez que da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar. Da direita para a esquerda, nós vamos dividir. Então, coloque isso na sua cabeça. Já nesse caso das unidades de medida de capacidade, que envolve a ideia do litro, nós temos o litro como unidade padrão, nós temos o decilitro, o centilitro, tá aqui ó, decilitro, o centilitro e o mililitro como submúltiplos do litro. E aqui, para converter essas unidades, por exemplo, uma unidade maior para uma unidade menor, nós devemos multiplicar por 10. No caso de uma unidade menor para uma unidade maior, nós vamos dividir por 10. Então, se eu quiser converter litro para, por exemplo, centilitro, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e multiplicar isso aqui por 100. Certo? Multiplicar por 100. Já no caso de transformar 1 litro para uma unidade maior, para um múltiplo dele, que no caso é o decalitro, certo? É o hectolitro e é o quilolitro, nós vamos fazer o quê? Uma divisão por 10. A cada casa, ela será correspondente a 10. Então, por exemplo, o decalitro, ele é 10 vezes maior do que o litro. O hectolitro, ele é 100 vezes maior do que o litro, ou 10 vezes maior do que o decalitro. E o quilolitro, ele é 1000 vezes maior do que o litro, ou 10 vezes maior do que quem? Do que o hectolitro, ou 100 vezes maior do que o decalitro. Então, a gente vai trabalhando com essas conversões. Então, da esquerda para a direita, multiplica-se. Da direita para a esquerda, você divide. Então, vamos observar a equivalência entre o centímetro cúbico e o litro. Como é que vai ser dada a equivalência entre centímetro cúbico e o litro? Observe que 1 litro, certo? Ele corresponde
exatamente a 1 decímetro cúbico. Ele é como se fosse o volume de um cubo de 1 decímetro cúbico de aresta. 1 decímetro de aresta. O volume que é correspondente a 1 decímetro cúbico. Então, o volume de 1 litro é correspondente ao volume de um cubo de 1 decímetro de aresta. Então, observe só o seguinte. A equivalência que a gente vai ter aqui é que 1 litro é correspondente a 1 decímetro cúbico, certo? É o volume desse cubo aqui de 1 decímetro de aresta. É o volume desse cubo aqui, ó. Então, 1 litro cabe dentro de um cubo de 1 decímetro de aresta. Beleza? Só que esse 1 decímetro, ele é correspondente ao quê? 1 decímetro. 1 decímetro. Ele corresponde a 10 centímetros, gente. Então, o que é que a gente vai observar aqui? A gente vai observar que se essa medida de 1 decímetro corresponde a 10 centímetros, então o litro corresponde a exatamente o quê? A 100 centímetros cúbicos. Então, eu posso fazer essa equivalência aqui. Se isso aqui é 1 litro e 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, então 1 litro corresponde ao quê? A 100, 10 vezes 10 vezes 10, a 1000 centímetros cúbicos, certo? Só corrigindo aqui. Então, o volume de 1 litro, ele é correspondente a 1 decímetro cúbico, que é correspondente ao quê? A 1000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, nós podemos concluir da relação lá de 1 decímetro cúbico, que é correspondente a 1 litro, que 1 litro é correspondente ao quê? A 1000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Vamos lá. Da relação de 1 metro cúbico, certo? 1 metro cúbico, que é correspondente ao que? A 1000 decímetros cúbicos, eu sei que 1 metro cúbico é exatamente igual a 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é correspondente a 1000 decímetros cúbicos e eu sei que 1000 decímetros cúbicos é exatamente igual a 1000 litros. Então, nós podemos trabalhar com essa relação aí. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar com questões. Olha essa primeira questão. Uma fábrica produz caixas de sapato em tamanho padrão e as revende para fábricas de sapato da região. Observe abaixo as dimensões dessa caixa, que possui formato de paralelepípedo retângulo. Determine o volume dessa caixa em litros. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com uma relação entre centímetro cúbico e litro. Por quê? Porque o volume dessa caixa, que tem dimensões aqui na unidade de centímetro, olha só, todas as dimensões são medidas em centímetro. Então, ó, eu tenho aqui a minha largura, que é correspondente a 20 centímetros, o meu comprimento, que é correspondente a 30 centímetros, e a minha altura, que é correspondente a 12 centímetros. O que é que a gente vai fazer aqui, gente? Então, olha só. O que nós vamos fazer para determinar o volume dessa caixa é multiplicar as 3 dimensões. Então, eu vou pegar aqui primeiro 12, multiplicar por 20, multiplicar por 30. Então, se eu fizer 12 vezes 20 vezes 30, considerando somente o que? 12, 2 e 3, nós vamos ter 12 vezes 3 vezes 2. Multiplicando só esses números, descartando os zeros para colocar ao final do resultado, nós vamos ter o volume dessa caixa em litros. Então, 12 vezes 3 é 36, certo? E 36 multiplicado por 2 vai dar exatamente igual a 72.
Então, vou colocar aqui, ó, volume igual a 72, acrescento só o quê? 2 zeros. Então, 7.200 centímetros cúbicos é o que corresponde ao volume dessa caixa. Mas o que é que pede a questão? Pede que você determine o volume dessa caixa em litros. Então, você vai ter que fazer uma correspondência entre litro e centímetro cúbico. Só lembrando que foi que a gente fez anteriormente. Nós relembramos algumas equivalências. Então, vou colocar aqui, para a gente poder responder essa questão. 1 decímetro cúbico, ele é correspondente a 1 litro, certo? Só que se você lembrar bem, 1 decímetro cúbico, ele é correspondente ao quê? Ele é correspondente a 1.000, certo? Ele é correspondente a 1.000 centímetros cúbicos. Então, 1 decímetro cúbico corresponde ao quê? Corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Se 1 decímetro cúbico corresponde a 1.000 centímetros cúbicos, quanto é que vai medir o volume dessa caixa em litros? Então, você pode fazer o seguinte. 1 litro, você sabe que 1 litro corresponde ao quê? Vamos observar aqui, devagarzinho. 1 litro corresponde exatamente igual, vou colocar um sinal de igualdade mesmo. 1 litro corresponde ao quê? 1 decímetro cúbico não é 1 litro? Então, 1 litro corresponde ao quê? A 1.000 centímetros cúbicos. Aí, se você tiver com dificuldade, lembre de regra de 3. Ó, se 1.000 centímetros cúbicos, certo? Corresponde a 1 litro, então 7.200 centímetros cúbicos corresponde a quantos litros? A X litros. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma regrinha de 3. Produto dos meios pelos extremos, nós temos o quê? 1.000 vezes X, que é igual a 7.200. Então, X é igual a 7.200 dividido por 1.000. Então, vai embora 0 com 0, 0 com 0. Vai ficar o quê? Vai ficar 72 dividido por 10. 72 dividido por 10 é 7,2, o quê? Litros. Então, 7.200 centímetros cúbicos transformado em litro é exatamente o quê? 7.000. Vou escrever aqui, que tem mais espaço. 7.200 centímetros cúbicos transformado em litro é exatamente 7.200 dividido por 1.000. Então, para transformar centímetro cúbico para litro, você vai fazer o que toda vez? Você vai fazer exatamente uma divisão por 1.000. Então, 7.200 dividido por 1.000, vai embora 0 com 0, 0 com 0, é a mesma coisa que 72 dividido por 10, que é o correspondente ao quê? A 7,2 litros. Então, esse é o volume da caixa em litros, 7,2 litros, ou seja, 7.200 centímetros cúbicos. Deu para entender a relação que a gente está trabalhando aqui? Essa relação de equivalência entre centímetro cúbico e litro. Então, nós vamos passar para uma próxima questão. Vamos lá, gente. Nessa questão, pessoal, uma piscina de um condomínio, ela possui o formato de um paralelepípedo de dimensões representadas pela figura ao lado. Como a gente consegue observar aqui, nessa figura, nós temos o comprimento que é de 25 metros, a largura que é de 6 metros e a altura que é de 8 metros. E aí no item A, ele pede exatamente o seguinte: qual o volume dessa piscina em metro cúbico? Então, o volume
de um paralelepípedo, ele é sempre calculado você multiplicando comprimento, largura e altura. O comprimento é de 25 metros, a largura é de 6 metros e a altura é de 8 metros. Então, veja só, o que é que você vai observar? Você vai observar o seguinte, que o volume é igual a quanto? 25 vezes 8 é exatamente igual a 200. Vou colocar aqui 200 e depois vou multiplicar por 6. 200 vezes 6, se eu fizer 2 vezes 6 é 12. Coloco o resultado aqui e acrescento 2 zeros. Então, o volume dessa piscina é correspondente a 1.200 metros cúbicos, certo? O volume da piscina é correspondente a 1.200 metros cúbicos. Mas eu queria que vocês observassem o seguinte. No item B, ele pede para calcular quantos litros comporta essa piscina. E aí você vai observar o seguinte, que existe uma equivalência que diz que 1 metro cúbico é correspondente ao quê? A 1.000 decímetros cúbicos. Então, eu só posso imaginar que o volume em litros de 1 metro cúbico é correspondente a 1.000 litros. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte equivalência. É 1 metro cúbico para 1.000 litros. Certo? Então, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, se eu tenho uma piscina com um volume correspondente a 1.200 metros cúbicos e eu quero o volume dessa piscina em litro, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conversão de metro cúbico para litro. Então, se eu vou fazer uma conversão de metro cúbico para litro e eu sei que 1 metro cúbico é correspondente a 1.000 litros, então basta que eu pegue 1.200 e multiplique por 1.000. 1.200 multiplicado por 1.000 é exatamente igual ao quê? Vamos lá. 1.200 e eu acrescento 3 zeros. 1, 2, 3. Acrescentei 3 zeros, eu vou ter 1.200.000 litros de água nessa piscina. Eu tenho 1.200.000 litros de água nessa piscina, gente. Então, a gente encerra por aqui essa questão. Bem, gente, nessa próxima questão aqui, a gente fala do seguinte, ó. Uma caixa d'água com a forma de paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa, como a gente pode observar aqui, ó. 2 metros por 3 metros por 1,5 metros. Ele pergunta qual o volume da caixa em litros. Então, novamente, uma equivalência entre metro cúbico e litro, onde a gente sabe, vamos destacar aqui, que 1 metro cúbico corresponde ao quê? A 1.000 litros, certo? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, vamos lá. Qual o volume da caixa? O volume da caixa é dado por quem? Por 2 vezes 3 vezes 1,5. Olha só, gente, se a gente multiplicar 2 vezes 1,5, dobra esse valor aí. Então, esse valor vai para 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, 2 vezes 1,5 é exatamente igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 o quê? 9 metros cúbicos. O que a gente vai fazer agora é uma conversão de metro cúbico para litro, observando a equivalência que a gente tem aqui, ó. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, se 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, eu quero converter 9 metros cúbicos em litro. Então, eu vou pegar simplesmente 9 e multiplicar por 1.000. Isso aqui é 9.000 litros. Então, essa é a resposta para essa conversão do volume dessa caixa, que é correspondente a 9 metros cúbicos para litro. Então, essa caixa possui exatamente 9.000 litros como capacidade. Tudo bem, pessoal? Então, gente, a gente encerra por aqui nossa aula.
Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito dessa equivalência entre capacidades, onde a gente trabalhou com o metro cúbico equivalente a litro e o centímetro cúbico equivalente a litro. E a gente também trabalhou com o decímetro cúbico equivalente a litro. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Nós encerramos por aqui. Até a próxima, gente.